Foi que foi? Cadê a luzinha vermelha? Aí. Então, galera, ó, hoje a gente vai ver um assunto novo. A gente vai abordar sobre um conteúdo óptica. É um assunto que aparentemente não é tão complicado, não é tão difícil, porque não tem tantas fórmulas, que nem a matéria que a gente viu semana passada, que tinha bastante formulinha. Então, essa matéria tem bastante teoria. Acredito que hoje eu não vou conseguir terminar de dar tudo. Acho que vai umas 2 semanas aí. Tem bastante assunto para a gente falar. E hoje, específico, a gente vai ver. Deixa eu colocar. Cadê? Aí. Espelhos planos. Então, vocês já devem ter visto aí na escola, né? O que que é espelho, né? Espelho, planos, né? Específicos. Deixa eu colocar aqui. Eu coloquei aqui esse resuminho, ó. Espelhos planos são materiais que possuem uma superfície de reflexão totalmente plana, que nem mostra aqui a figura, ó. Tá vendo? Normalmente esses espelhos são apresentados conforme a figura abaixo, em que é a parte lisa, que é a parte aqui da esquerda, pegando o pincel, aqui ó, a parte esquerda, e a parte refletora é a parte com alguns traços, que é a direita, né? Que é a parte não refletora. Então, essa parte da frente do espelho. Então, ó, se eu tiver de frente com o espelho aqui, ó, ele vai refletir o quê? Ele vai refletir exatamente a minha figura, certo? Deixa eu só apagar aqui, ó, para não deixar sujo. Então, ó, quando a gente ilumina, como tá mostrado aqui na figura, né? Tá vendo? Tá batendo esse raio de feixe de luz aqui, ó, na esquerda, o ponto A aqui, ó. Ele vai bater e ele vai refletir, certo? Conforme tá mostrando aqui, ó. Então, ó, tem um ângulo incidente e ele vai ser exatamente igual ao ângulo que? Refletor, certo? É o mesmo ângulo. Lembra, quando o feixe de luz atinge um espelho plano, ele sempre vai formar o quê? Tá vendo aqui, ó, a normal? Por isso que ele reflete sempre a imagem igualzinha que tá por trás do espelho. Certo, pessoal? Então, ó, aqui não tem erro, não. Quando tem um raio, um feixe de luz, ele vai bater no espelho e automaticamente ele vai refletir com o mesmo ângulo. Tem um ângulo incidente, que é o izinho aqui, ó, e tem um ângulo que refletor, certo? E tem a normal, bem tranquilinho. O raio que é direcionado do A, chamamos ele de raio que incidente. Vou colocar aqui, ó. Raio incidente. Boa tarde, Ana. Incidente. E do lado direito aqui, ó, é o raio que? Refletor. Se a gente traçar normal a superfície do espelho, o que que a gente conclui com isso, né? A gente chama essa reta normal, ó. Ela é muito importante, que ela vai ajudar bastante a gente. Beleza? Então, tem um ângulo, né, que é o entre o espelho e o raio aqui, que forma um ângulo de 90. E o ângulo entre o raio incidente e a normal, que é o I, que é o ângulo incidente, beleza? Tá bem tranquilo até agora, né? A primeira propriedade que a gente vai abordar sobre os espelhos planos relaciona esses ângulos, já que a normal ela serve como uma bissetriz. O que que é essa bissetriz, né? O ângulo incidente ele é igual o ângulo refletido. Então, esse izinho aí, ó, ele é igual o Rzinho, certo? Só que a gente tem que tomar um cuidado, que em algumas questões pode falar que o ângulo entre os raios e a superfície do espelho
Mas a gente tem que lembrar o quê? Que o ângulo que a gente utiliza é o quê? É o entre o raio e a normal. Então, ó, tá vendo? Tá vendo esse raio aqui e tem o ângulo aqui, ó, da normal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Quer ver, ó? Vamos ver a formação de imagem no espelho plano. Tá aqui, ó. Ao colocar um corpo, que eu coloquei esse corpo aqui, ó, essa seta grandona, tá vendo que eu coloquei o O aqui, que é para representar o quê? O objeto. Como se fosse você em frente ao espelho. E tá vendo que do lado direito tem a mesma imagem, essa seta grandona, só que agora é o I, que é a imagem que está sendo refletida pelo espelho. Então, ó, ao colocarmos um corpo em frente ao espelho, notamos que ele forma uma imagem que pode ser vista ao olhar para o espelho, conforme a imagem abaixo. No caso dos espelhos planos, podemos afirmar que a distância entre o objeto e o espelho a gente vai chamar de quê? De P, distância P. Tá vendo? Aqui é o espelho, bonitinho, e aqui é a distância P. E ela vai ser exatamente igual ao que a distância que o objeto fez, que foi o quê? A imagem que foi refletida, que a gente vai chamar de P', que é a distância entre o espelho e a imagem, certo? Então, ó, quando a gente fala sobre imagem, o que que a gente pode classificar essa imagem, né? Porque a gente tem que classificar. Uma das classificações que vale a pena comentar, qual que é? É se ela é real ou virtual, certo? Então, quando a gente for fazer a análise do objeto, a gente vai ver se ela é uma imagem real ou se ela é o quê? Virtual. Vocês lembram o que são imagem real e virtual? Senão a gente vai relembrar aqui, ó. Imagens reais são imagens o quê? Formadas na frente do espelho, certo? Então, a imagem real é exatamente essa aqui que está sendo representada para a gente. Só que tem uma diferença entre a imagem real e virtual. A gente vai falar um pouquinho. Então, ó, nos espelhos planos, até agora a gente só está vendo o quê? Espelhos planos. A gente vai encontrar o quê? Imagens virtuais nos espelhos planos, certo? Então, ó, existe imagem ou não? Existe, né? Tem essa questão que a gente tem que debater. Pô, a gente tem que ver as classificações. Onde a imagem é formada? Se a gente colocou o objeto e a imagem for formada depois dessa distância pelinha, aí a gente tem que ver, pô, será que é uma imagem real, virtual? Aí a gente tem que ver essa análise, certo? Então, ó, tem mais uma classificação. Qual que é? Se a imagem for o quê? Invertida, pô. Se ela for invertida, é o quê? Se ela tá de ponta cabeça, certo? Então, essa é outra tipo de classificação. Nos espelhos planos, a gente só vai encontrar o quê? Imagens à direita, como está mostrado na figura, beleza? E a última classificação é sobre a imagem ser maior, igual ou menor que o objeto. Então, ela pode ser o quê? Maior, menor ou igual ao objeto. Essa classificação, ela diz respeito ao tamanho da imagem, beleza? Um exemplo é você pegar o celular, o zoom da câmera, né? É um exemplo. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre enantiomorfismo nos espelhos planos. Guarda esse nome aí, ó, que eu já vi aparecer no Enem uma questão sobre isso aqui. Se eu não me engano, foi em 2015, 2015 e 2016. E aí eu lembrei desse nome na hora, e aí eu consegui acertar essa questão. Ó, então, ó, o que que é isso? Enantiomorfismo, né? É uma característica dos espelhos que consiste na simetria de dois objetos, que não podem se sobrepor. Isso significa que ao olhar uma imagem no espelho, informações do lado direito do objeto serão vistas pelo lado esquerdo da imagem. Aí um exemplo disso é quando uma pessoa balança a mão esquerda, caso esteja na frente do espelho. A imagem formada estará o quê? Balançando a mão direita. Ou é um negócio surreal, velho, mas é massa. Então, ó, o que que é então enantiomorfismo, né? É uma característica dos espelhos que consiste na simetria. Guarda isso aqui, ó, simetria, que é muito importante.
Deixa eu ver. Ó, vamos falar agora um pouquinho sobre construções de imagem no espelho plano. Então, ó, como está mostrada aí a figura, tá vendo? Ó, tem o ponto do objeto e o ponto da imagem, que automaticamente, quando eu coloco em frente ao espelho plano, essa imagem aqui, ó, vai ser formada. E o que que a gente tem que tirar de teoria sobre isso aqui, ó? Quando a gente for formar a imagem, o que que a gente pode tirar dela, né? A gente tem que analisar. Aqui, ó, tem um espelho plano, beleza. E eu vou colocar o objeto em frente ao espelho. Então, quando a gente for traçar as retas, ó, a gente vai traçar a reta e automaticamente, ó, tá vendo que tá tracejado aqui do lado direito? Por quê? Porque aqui é o que está atrás do espelho, certo? Então, vai formar a imagem, que está sendo refletida pelo espelho. Então, ó, coloquei aqui, ó. Quando incidirmos diversos raios incidentes que passam pelo objeto e batem no espelho, e através dos raios refletidos, ou seja, a gente vai prolongar os raios, teremos nossa imagem, como mostra a figura. Então, ó, como que eu sei que a imagem vai formar aqui, ó? Porque eu tô refletindo, ó, eu tô batendo no espelho e automaticamente a imagem vai ser formada. E tá vendo, ó, lembra? O raio incidente é igual ao raio refletido, como a gente viu ali no início da aula. Certo, pessoal? Tranquilo até agora? Então, ó, quando a gente fala, apesar de existir infinitos raios incidentes para a nossa formação da imagem, porque, ó, como tem esse objeto aqui, ó, tem vários raios ali, ó, sendo refletidos para formar a imagem, certo? Utiliza o quê? A gente vai utilizar apenas dois raios, como está mostrando aí na figura. Tá vendo? Ó? Esse aqui na horizontal e esse aqui na vertical, que ele vai bater no espelho e vai refletir. Só que a imagem dele só vai ser formada onde? Do lado direito. Então, a gente tem que prolongar, que nem está mostrando aqui, ó, tracejado. E aí a gente vai marcar bonitinho onde que é essa imagem. Porque ela não tem uma distância ali qualquer, é uma distância calculada, pô. A gente vai deixar ela marcada de acordo com a prolongação dos raios. Então, ó, se o espelho for rotacionar, a imagem, ela vai o quê? Ela vai mudar, ela não vai ficar nesse ponto aí bonitinho, não. Então, se o espelho der uma mudadinha ali ó, de direção, der uma rotacionada, os raios também têm o quê? Que acompanhar a movimentação da rotação. Então, a imagem vai ser formada de acordo onde o espelho estiver. E aí a gente vai ter que refletir e prolongar os raios. Beleza? Então, vamos agora falar um pouquinho sobre campo visual. Coloquei aqui, ó, um resuminho. O que que é o campo visual, né? É o tudo que um objeto consegue ver através do espelho. O que que é esse tudo, né? Esse tudo aqui, ó, corresponde a diversas imagens que são formadas. Um exemplo dessa ideia vem no espelho do carro. Lembra? Quando a gente está. Vocês já começaram a tirar carta? Se não, vocês já devem ter olhado pelo retrovisor, né? Então, do o retrovisor do lado esquerdo do carro, a gente tem um determinado campo visual. Agora, se a gente olha, no retrovisor do lado direito, a gente tem totalmente um outro campo diferente do retrovisor do lado esquerdo. E a gente também tem o quê? O retrovisor que fica ali, ó, na nossa frente, que é o que fica no meio do carro. E ele tem o quê? Um campo bem maior do que o retrovisor que fica do lado esquerdo e no direito. Então, ó, o que está aqui, ó? Um exemplo dessa ideia vem no espelho do carro, que o motorista ajusta para poder ver o máximo de imagens importantes para ele, pô. Porque imagina, você está lá dentro do carro, você está dirigindo. Além de você estar dirigindo para você, você tem que dirigir para os outros, né? Porque que tem de louco aí nessa cidade aqui, que não dá certo. Nossa senhora, é uma loucura. Então, o retrovisor é muito importante para a gente. Por isso que o ângulo a gente tem que ajustar bonitinho para a gente ver quem que está ali do nosso lado direito, esquerdo e até atrás do carro. Então, ó, o que que esse campo visual vai nos dizer, né? Tá vendo aqui, ó?
tem o objeto, que é o quê? O observador. E aí vai ter o espelho plano. Tá vendo, ó? Aqui é um espelho plano, certo? E aqui é o quê? É o meu, é a minha imagem. Tá vendo que tem um olhinho? Sempre que tiver alguma letrinha com uma aspa aqui, vai ser o quê? Vai ser minha imagem. Que nem mostra aqui, ó. Cadê? Tá vendo, ó? Tem o objeto e a imagem. Tá vendo? A distância é o quê? O pelinha. Sempre que tiver essa aspa aqui, vai representar o quê? O lado da imagem do meu objeto. Então, ó, eu tenho aqui o meu retrovisor. Eu tô olhando pelo retrovisor e eu tô tendo todo esse campo aqui, ó. Tá vendo que esse campo ele é delimitado pelo tamanho do meu retrovisor? Porque esse aqui é meu retrovisor, ó. Vai ter um exercício que eu coloquei aqui para vocês que vai dar para perceber certinho. Como que a gente vai conseguir ver quais pontos eu consigo ver aqui no campo visual? E uma dica que eu dou para vocês é o quê? Você pega o retrovisor, você marcou ele aqui, ó, e você passa uma reta, ó, que nem tá aqui, ó, tá vendo? Deixa eu colocar aqui, ó. A gente vai passar uma reta aqui e outra aqui, ó. E aí, para a gente ver qual que é a minha imagem atrás do espelho, basta a gente prolongar, pô. Se a gente prolongar, toda essa parte aqui, ó, eu vou conseguir ver. Essa parte aqui, ó, é a minha imagem. A Daiane falou, tudo muda para mim. Como assim, Daiane? Você fala quando você está olhando no retrovisor? Então, ó, o que que a gente deve lembrar do princípio do quê? Da reversibilidade dos raios luminosos. Então, ó, logo, quando um novo observador no campo visual do primeiro, a gente vai ver o quê? A gente vai ver tudo. Quer ver, ó? A gente vai falar um pouquinho agora sobre translações de espelhos planos. Como que funciona? Aqui acho que vai entrar um pouquinho de conta, só que não tem aquelas formulinhas, mas a gente bater o olho, ver a distância que está o objeto, e depois a gente vai traçar as retas, né? E vai ver onde que o objeto forma a imagem. É exatamente isso, é distância. A gente só precisa tomar cuidado com isso, que eu acredito que seja a maior dificuldade. Então, ó, o que que translação de espelhos planos. Quando falamos de translação de espelhos planos, ó, isso aqui é importante também. O que que a gente quer dizer? A gente a gente precisa o quê? De movimentação do espelho. Então, ó, como está mostrado aqui na figura 1, eu tenho o espelho, certo? Beleza, eu tenho o meu objeto, que é o P aqui, e ele está sendo o quê? Refletido no espelho plano, tá vendo? Então, aqui é a minha imagem, não é o meu objeto. O meu objeto é esse aqui, ó. E essa aqui é a minha imagem, que é o P'. Que é o quê? Que a imagem está sendo refletida através do espelho plano. Então, ó, beleza. Quando a gente quer dizer que estamos movimentando o espelho, ou seja, a gente está mudando ele de lugar. Então, ó, o espelho está nessa posição 1 aqui, ó. E aí, tá vendo que na posição 2 o espelho foi o quê? Para a direita. Então, o que que aumentou aqui, ó? Aumentou a distância entre o objeto e o espelho. Então, se aumentou a distância entre o objeto e o espelho, a distância entre a imagem e o espelho também mudou. Vocês concordam comigo? Então a gente precisa tomar cuidado. Porque, ó, de início aqui, ó, posição 1, ele estava dando uma determinada distância. Agora, na posição 2, ele tem uma distância dzinho mais o que ele deslocou. Certo? Então, ó, a distância entre a imagem, que é o P, duas linhas aqui, e o espelho plano vai ser o quê? D mais X, que é a mesma distância. Certo? Então, ó, que nem está aqui no resuminho, ó, essa mudança na posição do espelho vai afetar a imagem. Podemos ver na imagem abaixo um objeto P e a sua respectiva imagem P', como mostra aqui, ó, na posição 1, certo? Então, ó, podemos ver que na imagem abaixo, um objeto P e a sua respectiva imagem P' a uma distância D. Beleza. Agora,
como a gente está mudando o espelho de lugar, ou seja, está tendo o quê? Uma translação, a distância dele vai mudar, certo? Então, ó, o espelho é o quê? Transladado, ou seja, ele é movimentado, um valor x. Logo, a nova distância entre o objeto e a imagem, o espelho, se torna o quê? D mais x. Bem tranquilinho, né? Aí, tá aqui, ó. A partir disso, o que que a gente conclui com isso aqui, ó? Que a distância entre o objeto e a imagem vai ser o quê? 2x, ó. E depois, por que 2x, ó? É só a gente olhar aqui, ó. D mais D é o quê? 2x. Aí depois da translação, na posição 2 aqui, ó, a nova distância não vai ser mais 2x não, viu? Vai ser o quê? Vai ser 2x mais 2D. Por quê, ó? Vamos somar aqui, pô. Aqui é 2D, certo? E aqui, ó, D mais x mais D mais x é o quê? 2D mais 2x. Concordam comigo? Então, ó, após a translação, a nova distância vai ser essa aqui, ó, 2x mais 2D. Certo, pessoal? Então, ó, o que que a gente pode dizer que ocorreu o quê? Uma variação da posição. Se a gente for fazer, ó, lá, ó, lembra, ó, delta S, que é o quê? A variação da posição. Final menos inicial. Então, vamos fazer lá, ó. Inicial era o quê? 2D mais 2x. Menos a inicial, que era o quê? Menos 2x. Quanto que vai dar isso aqui, ó? É 2D mais 2x menos 2x, zero. Então, ó, a variação é igual a 2D. O que que é essa variação? A variação é entre a posição 1 e a posição 2, ó, que vale o quê? 2D, certo? Alguém ficou com alguma dúvida até agora? Pode perguntar, me parar aí, porque essa parte aqui é bastante teoria. A gente só precisa tomar cuidado. Pô, a distância entre o espelho e o objeto é uma distância, que é a mesma distância entre o espelho plano e a imagem. A Daiane falou que. Deixa eu ver. Tem como. Qual parte? A translação? Repito, com certeza. Você tá conseguindo me escutar agora? Eu vou repetir para você. Ah, beleza, então. Ó, aqui, ó, a gente está vendo sobre translação de espelhos planos. Então, ó, o que que é isso aqui? É exatamente a variação entre a posição final menos a inicial. Então, como que a gente vai ver isso? Eu vou apagar aqui, ó, para começar de novo. Pera aí. Então, ó, como que vai funcionar essa translação do espelho, né, em espelhos planos, certo? Tá vendo aqui, ó, tem esse azul que eu tô passando agora a canetinha preta. O que que é esse aqui? Esse aqui é o espelho plano pra gente, certo? Do lado esquerdo, seria você. Você tá vendo o espelho. Do lado esquerdo vai ser o quê? Vai formar a sua imagem, certo? Então, ó, quando tiver esses tracinhos aqui, ó, do lado direito, como está mostrando, é onde vai formar a sua imagem. E do lado esquerdo aqui é como você está olhando para o espelho, certo? Então, de início aqui, ó, a gente vai ter lá o objeto que está em frente ao espelho, ele vai estar numa determinada distância. É uma distância, como está aqui mostrando para a gente, uma distância D. Beleza. E essa distância, ela é exatamente igual à distância que está a sua imagem, que está formando atrás do espelho. É o que? A imagem, é a distância entre a imagem e o espelho plano, certo? E por que que essa distância é igual? Porque é você, pô. Qual que é a função do espelho? O espelho vai refletir o quê? A sua imagem. Então, você está olhando para o espelho. A sua distância entre o espelho é uma distância D, que é exatamente igual à distância, à sua imagem ao espelho. Pô, faz sentido, né? Porque você tá vendo você mesmo, né? Então tem que ter essa distância tem que ser igual, certo?
Beleza. Só que a gente está vendo o quê? Translação de espelhos. Então, tem o espelho um aqui, né, nessa posição, e agora esse espelho, ele tá o quê? Ele tá tendo uma translação para a direita, ou seja, ele tá andando para a direita. Só que, ó, olha, observa, o seu objeto, você continua na sua posição inicial. Tá aqui, ó, P. Só que o espelho, ele mudou, ele andou para a direita. Então, a distância que você tá do espelho já não é mais o Dzinho aqui, é o quê? É o Dzinho mais a distância que você, o quê? Transladou, andou. Então, ó, tem essa distância aqui, x. Então, ó, para o segundo caso aqui, ó, que o que ocorreu o quê? A translação vai ser a distância Dzinho mais x, certo? E essa mesma distância que está entre o objeto e o espelho plano vai ser o quê? Igualzinho à distância entre a imagem e o espelho plano, que é o quê? D mais x, certo? Então, ó, o que que a gente pode concluir entre a primeira imagem, que o espelho está parado, e a segunda, que ocorreu o quê? Uma translação. Que a distância entre o objeto e a imagem, essa distância aqui, ó, entre o objeto e a imagem. Qual que é a distância? Aqui é o quê? 2D, certo? E agora, quanto que é essa distância? Vai ser o quê? Dx mais dx, que vai ser o quê? 2D mais 2x, certo? Então, ó, o que que a gente pode concluir? Se a gente for fazer a variação do espaço entre a posição 2 e a 1, a gente vai fazer o quê? O delta S, que é o quê? É a posição final menos inicial. Então, vamos lá, a posição final é o quê? É 2D mais 2x. Menos a posição inicial, que é o quê? 2D. Então, o que que a gente conclui? Ó, 2D menos 2D cancela. Isso aqui é igual a 2x. Certo? Conseguiu entender agora, Daiane? Ficou mais claro? Então, vamos continuar então, ó. Quando a gente desloca o espelho, a imagem, ela desloca o quê? O dobro que o espelho desloca. Então, ó, o que que eu quis dizer com isso aí, ó? Quer ver, ó? Se a gente for fazer a variação do espaço, como tá ali, ó, mostrado pra gente, é o quê? É 2D, certo? Beleza. E como que seria, então, ó, se vai deslocar, beleza, né? Se a gente vai deslocar o espelho, a imagem vai deslocar o dobro do que o espelho desloca, certo? Isso aí faz sentido. Beleza. Então, ó, se a gente for fazer a variação do espaço, é o quê? 2D, certo? Ficou bem claro, né? Então, vamos lá, ó. Agora, ó, até agora, o espelho plano, ele tava o quê? Paradinho ali, ó. Ele só deslocou na horizontal. Só que, e se eu rotacionar esse espelho? Então, se ele rotacionar, vocês concordam comigo que agora vai aparecer um ângulo? E é agora que o negócio vai ficar doido, né? Porque se a gente vai girar esse espelho, vai começar a aparecer um ângulo θ. E aí a gente precisa tomar bastante cuidado. Então, ó, como está mostrado aí na figura, ó, rotação de espelhos planos. O que que é rotação, né? Para espelhos. Vai aparecer o quê? Se a gente começa a girar, vai aparecer um θ. Então, ó, esse raio refletido aí, ó, ele gira 2θ. Como assim 2θ, né? Ele pode girar, ele está nessa posição aqui, só que ele pode girar para cá, como está mostrado. Para cá, ele pode dar 360 graus. Deixa eu apagar aqui, ó. Certo? Então, ó, essa parte aqui, ó, um lado bom aqui, não aparece muito nos vestibulares. Eu nem lembro, todos os vestibulares que eu prestei, principalmente o Enem, eu acho que não caiu nenhuma questão que tinha essa parte de espelho com rotação, mas é bom a gente ver, porque vai que aparece, né? Então, ó, como está mostrado aqui na figura 1,
bonitinha. Tem um espelho aqui, ó. E tá vendo que tem um raio que tá batendo no espelho e ele tá o quê? Refletindo. Então, ó, esse ângulo aqui, ó, é o quê? É o ângulo incidente. E esse outro ângulo aqui, ó, é o ângulo refletido. E lembra, não se esqueça, o ângulo incidente é igualzinho o ângulo refletido. Beleza, né? E nessa segunda imagem aqui, ó, o meu espelho ele já não está na horizontal bonitinho, ele está um pouquinho inclinado. Então, ó, esse mesmo raio incidente que bateu no espelho, ele vai bater aqui no espelho e ele vai refletir. Só que repara que ele já não vai refletir com um ângulo bonitinho. Por quê? Porque nessa primeira imagem aqui, ó, o espelho ele está na horizontal e o raio bateu bonitinho, ó, formando um ângulo com a normal, ó, tá vendo? Aqui tração normal. O que que a gente tem que observar? Toda vez que um ângulo bate, ó, incide no espelho, ele vai o quê? Ele vai refletir. Só que ele vai refletir com um determinado ângulo, certo? E lembra, ó, a gente tem que traçar normal, pô. A gente não pode esquecer. Então, ó, que nem mostra aqui na figura 3 e na figura 4. Tá vendo? Ó, tem um espelho bonitinho aqui e tá vendo um raio incidente. Ó, ele bateu, pá! E aí, o que que vai acontecer? Ele vai refletir. Mesma coisa acontece aqui, ó, na outra figura, ó. Tem um espelho aqui, ele vai bater com raio incidente, ele vai refletir com raio refletor. E vai formar um ângulo θ, certo? Isso é muito comum em prisma. Não sei se vocês já viram. Quando um prisma, a gente coloca um prisma e aí bate o raio solar, nossa, ele tem vários raios refletidos para vários lugares. Eu não coloquei, eu deveria ter colocado uma imagem de um prisma. Mas na próxima aula, eu vou falar mais sobre prisma, porque eu lembro que tem algumas equaçõezinhas. Vamos continuar aqui, ó. Vamos falar agora um pouquinho sobre o número de imagens dos espelhos planos. Como que é essa loucura aqui, né? Ó, eu tenho o espelho aqui, ó, o espelho 1, e eu tenho o espelho 2. E eles estão formando um ângulo de 90, bonitinho. Só que, ó, eu tô olhando aqui, ó, dessa determinada posição, tá vendo? E eu tenho esse objeto aqui, ó, bonitinho. E como que eu vou saber onde que esse objeto vai estar, né? Porque eu tenho dois espelhos e tá vendo que tem três imagens? Olha que maravilha. Então vamos ver. Ó, imagine que colocar dois espelhos. Aí tá aqui, ó, E1 e E2, que é o espelho 1 e o espelho 2. Um do lado do outro, formando um ângulo de 90 entre eles, conforme a figura que tá mostrando pra gente. O objeto que está na frente do espelho 2, tá vendo? Ó? O objeto aqui, ó, bonitinho. E vai ter esse objeto, ele vai refletir quantas imagens? Ele vai refletir três imagens, uma em determinada ponto. E como que a gente sabe disso, né? Então, ó, a gente precisa o quê? A gente precisa traçar a, as retas. Quer ver? A gente vai entender como que a gente vai chegar nessas imagens. Ó, uma coisa eu tenho certeza, quando eu tenho um espelho, um objeto vai formar aqui. Por quê? Porque ele está sendo refletido. Então, ó, lembra, essa distância aqui, ó, entre a imagem e o espelho, vou chamar de D, Dzinho, D com aspa. E essa imagem até esse objeto aqui, ó, eu vou chamar de D. Lembra, essa distância é igual? Sim, é igual. Opa. Agora, essa distância aqui, ó, entre o segundo espelho e o objeto, eu vou chamar de X. E essa distância entre o espelho 2 e o objeto 2 eu vou chamar de x'. E essa distância, elas são iguais. Beleza. E por que que tá formando essa imagem aqui, ó? É, de frente aqui, ó. Meio que na diagonal. Pô, essa distância aqui, ó, eu vou chamar ela de y, ela é exatamente igual
essa distância aqui, ó. Y'. Deixa eu apagar porque tem muito rabiscado para não confundir vocês. Beleza. Vamos lá. Então, ó, o objeto que está na frente do espelho 2, ó, o espelho 2 é esse aqui, ó. Teremos imagens formadas por esse o segundo espelho, sendo a imagem 1. Beleza. A imagem formada pelo espelho E1 e espelho 1 e imagem I2, a imagem formada pelo espelho E2. Beleza. Olha que loucura. Esse objeto aqui, ó, ele vai aparecer então para a gente o quê? Quantas imagens? Três, como está mostrado aqui na figura, certo? Então, esse fenômeno aqui, ó, ele acontece geralmente quando a gente entra. Vocês já foram na Disney? Eu nunca fui, mas eu sei que lá tem um brinquedo que é cheio de espelho. Que, nossa senhora, tem vários. Vira e mexe, eu assisto vídeo de criancinha saindo correndo assim, chorando, porque não sabe o lugar, e dá de cara assim, ó, nossa, tadinho, velho. Chega a dar uma dó das criancinhas. Mas é uma loucura, porque você fica perdido, pô. Você tá vendo, sim, a sua imagem, um monte, e você não sabe pra onde você tá indo. É uma loucura, velho. Então, o que que a gente pode concluir com essa imagem aqui, ó? O número de imagens está relacionado a uma associação de espelho. Então, a gente tem essa formulinha aqui, ó. É a primeira formulinha que apareceu para a gente, ó. O número de imagens é igual a 360 dividido pelo alfa. Ixi, ó, meu celular aqui começou a falar comigo, hein? Que loucura. Então, ó, vamos lá, ó, voltando, desculpa, pessoal. Podemos descrever que o número de imagens formadas é a razão entre a angulação máxima, né, que aí a gente pode, o θ valendo 360, e o ângulo formado pelos espelhos. O que que é esse ângulo formado pelo espelho? Esse alfa aqui, ó, certo? Então anota aí, essa é a primeira formulinha que a gente está vendo. Que o número de imagens é igual a 360 graus dividido pelo alfa, certo? Vamos continuar aqui então. Ó, eu coloquei uns exercícios para a gente fixar a matéria. E aí, ó, eu vou colocar uma enquete aqui. Como que cria mesmo? Peraí. Cadê, gente? Enquanto isso, ó, os espelhos planos fazem uso de qual fenômeno da óptica? Reflexão, refração ou difração? Enquanto isso, eu vou criar uma enquete aqui. Deixa eu só lembrar como que faz. Ah, lembrei. Aqui. Peraí, pessoal. Já tô criando aqui. Ó. A, B, C. Apareceu aí para vocês, galera? Eu coloquei a enquete aí para vocês marcarem. E aí, o que que vocês acham? Os espelhos planos fazem uso de qual fenômeno aqui na ótica para gente? Reflexão, refração ou difração? Ana, você não está conseguindo votar? Uai, por que será? Que estranho. Ó, então teve uma pessoa que marcou a letra B e a Ana aqui, ó, falou que é a letra A. E aí, ó, eu já falo para vocês que não é difração. É reflexão ou refração? Ué, que estranho. Ah,
A alternativa certa, pessoal, é reflexão, viu? Até agora a gente tá vendo o quê? Ó, reflexão e não refração. Refração a gente vai ver na aula da próxima semana, certo? Então aí, ó, a certa é reflexão. É, tá certinho, ó. A Ana colocou a letra A. Deixa eu marcar aqui, então. Analisando a figura abaixo, temos um exemplo do fenômeno de reflexão, certo? Peraí. Vamos lá. Reflexão. O que podemos afirmar em relação aos ângulos I, que é o incidente, e o R. Eu vou colocar mais uma enquete aqui, Ana. Você vê se agora vai dar certo, fazendo um favor. Uh, show. Deixa eu abrir a janela aqui, pessoal, que tá calor, viu? Já tá lindo, ensolarado. Voltei, galera. Ô, Ana, você conseguiu marcar agora? Uai, gente, o que que tá acontecendo? Ô, professor, Oi? o Teams, ele tá com esse negócio de vocês mandam forms, a gente marca, mas o voto não contabiliza. Ou às vezes demora muito para contabilizar. Isso tá acontecendo já tem um tempo, em várias aulas. Ih, rapaz. Eu acho que próxima semana eu vou. Você já. Você já. Algum professor já utilizou o Kahoot com vocês ou não? Sim, Sim? já. Então, eu vou ver como que cria para colocar lá as perguntinhas, porque aí dá para colocar pontuação. E aí fica massa. Aí próxima semana eu vou colocar o Kahoot aí para vocês, beleza? Porque aí tá com problema esse negócio aqui, gente. Não sabia disso aqui, não. Então vamos lá, ó. Analisando a figura abaixo, temos um exemplo de fenômeno de reflexão, certo? Então, ó, o pessoal aqui falou letra A. Perdão, a letra C, exatamente. O que que é o que que isso aqui quer dizer pra gente, né? Tem o raio incidente aqui, ó, que é o representado pela letra A, e ele tá refletindo, batendo no espelho e automaticamente ele vai o quê? Ele vai refletir. Então, ó, o que que vai ser? O raio incidente vai bater, vai refletir o quê? Com o ângulo refletido. Então, ó, o ângulo incidente, ele vai ser exatamente igual o ângulo refletido, como a gente viu na aula de hoje. Então, a alternativa certa é a letra C de cebola. Bem tranquilinho, né? Vamos revisar mais aí, então. Ó. Agora temos esse aqui. Ó. A figura abaixo representa um objeto O, a uma distância P de um espelho. A partir dessa configuração, uma imagem I é formada a uma distância P'. O que podemos dizer em relação ao P e o P'? Nossa, esse é bem tranquilo, né? Deixa eu ver se eu mudar algumas configurações aqui. Deixa eu ver. O que que a gente pode concluir, pessoal? Esse P e esse P', eles são diferentes. A distância P é maior que a P'. Exatamente, ela respondeu aí pra gente, ó. A distância entre o P e P' são o quê? Exatamente iguais. Certo? Vamos lá, então, revisar aqui, ó, mais um. Analisando a mesma figura da questão anterior, podemos classificar a imagem a partir de algumas características comuns aqui na óptica. Essa imagem é dita virtual, direita igual, virtual invertida igual, real, direita e igual. E aí, o que vocês acham?
Bater no olho, a gente já pode cancelar uma aqui direto. A Ana respondeu a letra C. Exatamente, é a C, né? E por que que é a C? Não pode ser a nem a B. Porque aqui, ó, ele tá falando na letra A que ela é virtual. Pô, ela não é virtual. Ela é direita? Sim, ela é direita. Igual também. E na B aqui, ela não é virtual. Ela não é uma imagem invertida, só que ela é o quê? Ela é igual. Para ela ser invertida, ela tinha que estar de ponta cabeça. Se ela é invertida, automaticamente é o quê? Uma imagem virtual. Não, perdão, né não. Depende. Ela pode ser real, invertida também. Agora, a letra C é a certa. Ela é real, direita e igual. Exatamente, a letra C é a certa. Vamos ver aqui, ó. Olha que bonitinho. Eu tenho um cachorro chamado Doritos. Um dia, João comprou um espelho para o quarto e seu cachorro ficou encantado com a imagem formada, como mostra a figura. O fenômeno onde o cachorro está apoiado com a pata direita e a sua imagem com a pata esquerda, percebe. Oh, meu Deus! O fenômeno onde o cachorro está apoiado com a pata direita e a sua imagem com a pata esquerda recebe o nome de reverberação, enantiomorfismo ou transmissão. Transmissão, gente, que isso? A Ana já respondeu aqui, ó, rapidinho, a letra B. Exatamente. Lembra, a gente viu. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Enantiomorfismo, né? O que que é? É uma característica dos espelhos que consiste na simetria, ou seja, o que você está vendo no espelho é exatamente o que você. É exatamente isso. Simetria é igualzinho. É a parte que do objeto é igual à parte da imagem. Vamos lá, ó. Vou marcar aqui. Então, ó, a letra certa é a letra B, enantiomorfismo. Então vamos lá, ó. Esse exercício aqui é do Enem e ele é bem bacana. Eu vou ler aqui com vocês. Vou deixar aí alguns minutinhos para vocês tentarem, beleza? A figura abaixo mostra um espelho retrovisor plano na lateral esquerda de um carro. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o meu retrovisor. Bonitinho. O espelho está disposto verticalmente e a altura do seu centro coincide com a altura dos olhos do motorista. Beleza. Os pontos da figura pertencem ao plano horizontal que passa pelo centro do espelho. Nesse caso, os pontos que podem ser vistos pelo motorista são. E aí, galera? O que vocês acham? Essa questão é bem gostosinha de fazer. Vou deixar aí uns minutinhos para vocês tentarem. Deixa eu ver se já passou os minutinhos. Ela falou
que acho que é a letra B. Vou deixar aí mais 2 minutinhos. Tá na dúvida agora, Ana? Peraí, deixa eu ver. Ó, falta 1 minutinho para dar os 3 minutos para resolver essa questão. E aí a gente vai resolver. Calma aí que eu vou tirar essa dúvida de você. Boa, garota, exatamente. Pegou a charada. Pegou a charada da questão, pô. A gente precisa pegar os olhos do motorista. Exatamente isso aí, ó. Quer ver? O espelho tá aqui, ó. O que que a gente faz? Ó, lembra? Não, deixa eu pegar outra cor. Ó, se a gente for traçar aqui, ó, o objeto tá aqui. Vocês concordam comigo? O espelho tá aqui. Então, lembra? Essa distância aqui, ó, vamos chamar a distância D. Ela é exatamente igual à distância que ele forma aqui, ó, que é o olho do motorista. Só que pensa, aqui é imagem, esse aqui é o objeto. E essa aqui é o quê? Imagem. Então, essa distância D é igualzinha a essa distância aqui que eu vou chamar de D', certo? E aí a Ana falou, olhando pelos olhos do motorista. Então, a sacada tá aí. Por quê? Se eu desenhei aqui, ó, a imagem, que é o quê? A imagem do objeto aqui, ó, do cara que está dirigindo, o que que eu posso fazer? Pô, agora é mais simples. Se a gente for prolongar os raios aqui, ó, a gente consegue ver exatamente os pontos que o cara consegue ver no retrovisor. E como que eu sei? Ó, o espelho tem essa determinada é, tamanho, não tem? Então, ó, ele vai conseguir ver exatamente aqui assim, ó. Se a gente for passar uma reta bem bonitinha, e aqui também, ó, bem bonitinha. Pronto. A gente consegue ver exatamente os pontos que ele consegue ver. O certo seria traçados, viu, pessoal? Porque a gente está olhando de acordo com a imagem, não com o objeto. Então, ó, os pontos vão ser exatamente o 1, o 2, o 5 e o 9. Então, a alternativa correta aqui para a gente é a C de certa. Deixa eu ver aqui. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão? Pode falar aí, pessoal. Ana que tinha falado que confunde. Pô, esses exercícios aqui de óptica, aqui espelhos planos, eles não são difíceis, né? Só que eles confundem bastante, pô. Como não tem muita fórmula, porque até agora a gente só viu uma fórmula, né? Que foi aquela do número que é n igual a 360 sobre alfa. Foi a única fórmula. Deixa eu ver aqui, Eduardo falou que estava indo entre a B e a C. Agora ficou mais claro para vocês? Vocês viram? É só, tipo, é simples, pô. Se a gente prolongar aqui, ó, o objeto está aqui. A gente sabe que tem a mesma distância entre o objeto e o espelho. E a imagem e o espelho tem a mesma distância. Então, pô, é só a gente bater aqui, ó, refletir os raios. Pipipi, traçou aqui, ó. A gente vê exatamente quais são os pontos que a gente consegue ver pelo retrovisor. Certo? Vamos para a próxima, então, galerinha. Ó, na noite do Réveillon de 2013,
Lucas estava usando uma camisa com o ano estampado na mesma. Ao visualizá-la através da imagem refletida em um espelho plano, o número do ano em questão, observado por Lucas, se apresentava da seguinte forma. Nossa, eu tenho uma dica muito boa para vocês resolverem essa questão, mas eu vou deixar vocês pensarem. Eu lembro que no Enem caiu uma questão igualzinha essa aqui, só que não foi, não era um ano, era uma palavra, era arara. Ah, eu lembro até da questão, pô. Nossa, e eu fiz uma sacada muito boa que fez eu conseguir acertar a questão. E aí eu vou passar para vocês. Mas aí, ó, eu vou deixar 3 minutinhos para vocês tentarem. Vamos ver se vocês conseguem chegar na certa. Nossa, tem uma sacada muito boa, velho, muito boa, vocês vão gostar. Pessoal, tá na dúvida de novo, né? Deixar mais um minutinho para vocês tentarem. Passou os 3 minutinhos? Deixa eu ver. Passou. E aí, pessoal, quer ver? Deixa eu te dar uma dica para vocês. Vocês estão aí com uma folha, né? Então, ó, vai no cantinho superior aí da folha, bem no cantinho. Aí você escreve aí a palavra 2013, bonitinha, 2013. Aí, vocês já escreveram? Agora você vira a folha, olha atrás dela. Você vai encontrar a resposta, pô. Olha aí. Vê se vocês conseguem. Conseguiu fazer isso ou não? Ó, vai na folha e escreve 2013, ó, no cantinho. Agora, olha por trás da folha. Você vai ver exatamente a resposta certa. Conseguiram ver? É só você olhar atrás, da folha que você escreveu. Você vai ver exatamente a questão certa. Conseguiram? Ó, a letra certa é a letra B, ó. No espelho plano, o objeto e a imagem são o quê? Simétricos, certo? Em relação ao plano, do espelho. Com consequência, a imagem é o quê? Invertida em relação ao objeto. Então, ó, simplesmente está invertida. A alternativa é a B de bola. Ó. Eu lembro que quando eu fui fazer essa questão, eu escrevi ela bonitinha, aí eu virei a folha, né, para ver como que tinha ficado e era exatamente, pô. E aí foi o que eu consegui fazer achar a resposta certa. Todo mundo acertou, pessoal? Olha lá.
Eduardo fez exatamente isso. Boa, pô. Nossa, velho. Essa questão aí podia cair esse ano de novo. Eu ia achar bom demais. Vocês iam gabaritar, pô. Vamos ver a próxima aqui, ó. Analise o esquema abaixo referente ao espelho plano. Então, ó, a gente tem o observador, objeto, aqui, ó. Esse observador seria você. E você tá olhando para um objeto aqui bonitinho. E aí tem um espelho bonitinho, espelho plano. E aí, tá vendo essas um, 2, 3, 4? Ele quer saber, ó, a imagem do objeto que será vista pelo observador localiza-se no ponto. Vamos ver, quero ver todo mundo acertar essa questão. Enquanto isso, eu vou criar uma enquete aqui. Ô, João, eu tô com uma dúvida. Oi, pode perguntar. Tô lendo aqui a questão, mas eu vou estar olhando pro objeto ou pro espelho? Então, você tá olhando pro espelho, só que tipo assim, Ah, eu você tô olhando consegue. pro espelho vendo Isso, o reflexo do objeto. isso, aham, exatamente. Tá bom? Lembra da simetria, viu? Aí acho que vai ajudar vocês a chegarem na resposta certa. O objeto e a imagem, pessoal, são sempre o quê? Simétricos em relação ao plano aí do espelho, certo? Então, a imagem desse objeto vai localizar no ponto. E aí, o que vocês acham? Esse um aqui não pode ser não, viu? 3, 2 ou 4? É mais simples que pareça. Ó, a pergunta é: a imagem do objeto que será vista pelo observador. Tan, 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 tan.
A 2 também não pode não, viu? E aí, 3 ou 4? Ó, se a gente for olhar aqui, será que vai ser a 3? Pô, ele tá. A pergunta é a imagem do objeto que será vista pelo observador. Então, ele quer ver o quê? Ele quer ver o objeto, ó. Ele não quer ver o observador. Se ele tivesse perguntado qual que é a imagem do observador, a imagem do observador seria a 3. Só que ele está perguntando a do objeto. Então, a do objeto é a 4, certo? Alguém ficou com dúvida? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Boa, pessoal. Agora que eu vi aqui, ó, todo mundo marcou a B. Certíssimo. Vamos para essa outra aqui, ó. Um aluno colocou um objeto O entre as superfícies refletoras de dois espelhos planos, associados oh meu Deus, associados e que formavam entre si um ângulo θ. Obtendo n imagens, quando reduziu o ângulo entre os espelhos para θ dividido por 4, passou a obter m imagens. A relação entre m e n é? Essa aqui nem precisa fazer conta, não. É só montar uma equaçãozinha. Acho que é bem de boa. E aí, galerinha, alguém conseguiu chegar, né? Dá mais um minutinho aí, pra vocês pensarem. Mas eu já vou colocar a equação aqui, porque eu sou um pouquinho imperativo. Lembra da formulinha? N é igual a 360 dividido por θ. A gente tem que usar essa relação e montar duas equações e depois juntar elas.
Vamos lá então, pessoal. Ó, vamos montar então a nossa primeira equação. Ó, uma dica, ele falou aqui, ó, quando reduz o ângulo entre os espelhos para θ sobre 4, a gente vai ter que usar para montar a segunda equação. Então, a primeira vai ser o quê? N igual a 360 dividido por θ, menos 1. E eu já explico por que eu coloquei esse menos 1. E vamos montar, então, ó, a segunda equação agora. A segunda equação, ele passou a obter o quê? M imagens. Então, não é N. N é para a primeira imagem. Agora, vamos montar a segunda. M igual a 360. Agora, já não é θ, vai ser θ sobre 4. Bonitinho, ó. Menos 1 também. Beleza. Então, vamos agora, ó, passar tudo bonitinho para a gente depois igualar essas duas equações. Então, vamos lá. Ó. 360 dividido por θ é igual a... Vamos passar esse menos 1 para o lado esquerdo. Vai ficar N mais 1, certo? Vamos lá agora aqui. Ó. 360 dividido por θ é igual a... passando o menos 1 para lá, vai ficar M mais 1. E tem esse 4 dividindo. Então, se a gente for passar, ele vai passar multiplicando. Certo? Então, ó, o que a gente consegue tirar dessas duas equações? 360 dividido por θ é igual a n mais 1. E 360 sobre θ é igual a m mais 1 sobre 4. Então, ó, 1 é exatamente igual a 2. Então, vamos igualar elas. N mais 1 é igual a m mais 1 dividido por 4. Então, vamos lá. 4n mais 4 é igual a m mais 1. Se a gente for passar o mais 1 para o lado esquerdo, vai ficar como? Vai ficar 4n. 4 menos 1 é 3. Isso aqui é exatamente igual a m. Então, tem alguma alternativa que me diz isso? Não é a letra D? Não. Ué, peraí. 4n mais 3, perdão, pessoal. Não é essa aqui, não é essa aqui. É a letra A de alfabeto. Então, ó, por que eu coloquei esse menos 1 aqui? Ó? Agora vai fazer sentido para vocês. Por causa que a gente tem exatamente um único ângulo. E ele falou aqui pra gente, ó, quando se reduz um ângulo. Então, por isso que eu coloquei menos 1, por causa de exatamente isso aqui, ó, porque vai reduzir o ângulo entre o espelho para θ sobre 4. Então, por isso que eu coloquei esse menos 1. Certo? Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa? Alguém falou, a Ana falou letra B aqui, ó. Passou perto, Ana. Ao invés de ser menos 3, é mais 3. Ficou claro essa questão? Então, bora para a próxima. Acho que essa aqui, ó. O ângulo entre dois espelhos planos é de 20 graus. Um objeto de dimensões desprezíveis é colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas pelo conjunto de espelhos. Das imagens observadas, assinale na opção abaixo quantas serão enantiomorfas. Nossa! Esqueci de colocar as imagens. Oh, meu Deus! Ah, nem, pessoal. Ai, ai. Vamos fazer a próxima, né? Me perdoa, galerinha. Esqueci de colocar as imagens aqui. Como que nós vai fazer, né? Oh, meu Deus. Passou despercebido. Ah, não, peraí. O ângulo entre dois espelhos é de 20 graus. Um objeto de dimensões precisa colocar em uma posição, tal que vai várias imagens. Assinar abaixo. Ah, não, pessoal. Essa questão aqui não precisa de imagem, não, pô. Só precisa lembrar da formulinha.
que inclusive é só jogar naquela fórmula lá que a gente viu, lembra? Bem tranquilo. Vou colocar uma enquete aqui, ó. Essa aí dá para fazer em menos de um minuto, hein? Alguém falou letra E, ó. A Ana. E de elefante. Ó, lembra? Como se calcula o número de imagens formadas? É o quê? Deixa eu pegar aqui meu lápis. N é igual a 360, né? Dividido por alfa. Isso. Trezentos e sessenta dividido por alfa menos um. É exatamente isso aqui, ó. Esse aqui é o número de imagens formadas. Então, quanto que vai dar? Se a gente fosse substituir aí, ó, o alfa vale 20. Vamos fazer essa conta, então. N igual a 360 dividido por 20 menos um. Que vai dar 36 dividido por 2 vai dar 18, né? Menos um, isso aqui vai dar 17. Beleza. Só que, ó, a gente precisa tomar um cuidado. Por quê? Esse aqui é o número de imagens formadas, certo? Só que ele falou que é um objeto expressivo colocado em uma posição tal que obterá várias imagens formadas. São, ó, dois espelhos, pessoal. Ó, se fosse um, seria a alternativa D, 17. Mas, como são dois espelhos, a gente precisa tomar um cuidado. Porque, ó, pensa, cada reflexão gera uma imagem em cada espelho, certo? Sendo que, ó, a última forma, a última formada pela superposição de duas imagens. Então, ó, a primeira reflexão gera duas imagens enantiomorfas. A segunda gera duas imagens direitas. A terceira, duas imagens enantiomorfas. E assim por diante. Beleza. Então, ó, se a gente for chamar de A e de B os dois espelhos e ordenados as imagens enantiomorfas em cada espelho, a gente vai ter o quê? Imagem 1A, imagem 1B, imagem 3A, imagem 3B, imagem 5A, imagem 7A e imagem 7B e uma imagem, quer ver, ó, lembra? Deixa eu voltar aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. A gente vai ter dois espelhos. Então, quantas imagens vai formar? Vai formar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove imagens. Por que nove imagens? Porque, ó, ele falou que tinha um ângulo de 20 graus. Aqui é um ângulo de 90. A gente consegue formar três imagens. Só que, como é um ângulo de 20 graus, cadê? Isso, 20 graus, a gente vai ter nove imagens. Oh, meu Deus. Então, a alternativa certa aqui é B, nove imagens. Imagens enantiomorfas.
Ele está perguntando quantas enantiomorfas a gente consegue observar. Esse N aqui é o número de imagens formadas. Só que não é enantiomorfas, viu, pessoal? Tem que tomar esse pequeno cuidado aqui, ó. Então, vamos lá para a nossa saideira aqui, ó, para depois a gente tomar um chopp. Ou tomar um refrigerante, né? Então, vamos lá. Um objeto extenso de altura Hzinho está fixo, disposto frontalmente diante de uma superfície refletora de um espelho plano, a uma distância de 120 centímetros. Aproximando-se o espelho do objeto de uma distância de 20 centímetros, a imagem conjugada nessa condição encontra-se distante do objeto de... Deixa eu ver, alguém falou uma coisa no chat que eu nem vi. Agora que eu vi o chat aqui. Errei. Ai, ai. E aí, galerinha? Sobra aí 4 minutinhos para dar nosso horário. E vou deixar vocês pensarem. Melhor, vocês querem que eu faça junto com vocês? Porque essa aqui Acho acho que que pode pode, parar, né? né? Até que a gente... Aham. Fazer junto com vocês. Porque essa questão aqui, ó, ela não precisa nem muito de conta, não. A distância do objeto, a sua imagem em um espelho plano, é sempre o dobro da distância. Lembra, pessoal? Ó, eu tenho um objeto bonitinho aqui, ó. Bonitinho mais ou menos, né? E eu tenho um espelho, certo? Essa distância aqui, ó, é a distância D, que é o objeto ao espelho. Ela é exatamente igual à imagem, certo? Então, ó, essa distância aqui, ó, é o quê? É 2D. A distância entre o objeto até a imagem é sempre o dobro da distância entre o objeto e o espelho, certo? Portanto, se a gente for mover o espelho 20 centímetros em direção ao objeto, ela vai ficar com quanto de distância? 100, né? 100 centímetros. Porque, ó, ele falou aqui, ó, uma distância de 120 centímetros, ou seja, tudo tem 120. E aí, ó, ele falou que ele vai aproximar 20 centímetros. Ou seja, se ele vir aqui para a direita, ó, vir para cá, vai diminuir. Então, vai ser o quê? 100 centímetros, essa distância aqui, certo? Beleza, 100 centímetros. Logo, a distância da sua imagem vai ser o dobro desse valor, que vai ser quanto? 200 centímetros. A alternativa certa é a letra C. Certo? Ficou claro? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Aí, pessoal, essa aqui era a nossa saideira, ó. Então, ó, se essa distância é D, então se a gente for fazer 2 vezes 100, vai dar quanto? Vai dar exatamente 200 centímetros. Certinho, galerinha? Tudo tranquilo, na paz? Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui. Só a Dayana falou que pode. Então, beleza, pode. Então, pode. É isso aí, então, galerinha. Eu vou encerrar aqui a chamada. Se alguém tiver alguma dúvida aí, ó, fala comigo agora. Senão, vocês estão liberados. Deixa eu parar. Como que para aqui, gente? Aqui.